Vamos falar um pouquinho do caso com K? Vamos falar um pouquinho do caso com K. Na sexta-feira, o mundo foi surpreendido. Bob Furuya, se alguém desse mais importância ao caso com K do que ele tem, a gente diria, o mundo foi surpreendido. Né? Por uma liminar concedida pelo Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, desde sempre nesse programa, ainda pré-Big Brother, liberando o funcionamento das igrejas e templos, etc. Mas o Bob, ele é uma pessoa conscienciosa, tá? Não é assim, não é liberou geral. Tem que usar máscara, tem de ter álcool em gel nos estabelecimentos e ocupação de apenas 25% dos templos. Específico. Portanto, Voglio Bene, o ministro está partindo da premissa de que a aglomeração propaga o vírus, certo? Sim. Se ele estivesse convicto de que não, Bob, ele diria, não precisa de máscara, não precisa de álcool em gel e nem precisa ter limite de ocupação. Sim. Então, a premissa da decisão dele é a aglomeração sem cuidado propaga o vírus. Calma que eu já vou entrar no mérito técnico, eu estou aqui na questão filosófica. Aí cabe a pergunta, senhor Cássio com K, são milhares de templos Brasil afora. Quem é que vai verificar a eficácia da norma que ele estabeleceu, Bob? Ninguém. E nós vimos uma igreja, pelo menos, porque eles botaram na internet, a Igreja Mundial do Poder de Deus, acho que é isso. Aqui só estou citando porque está na internet. Nós vimos um templo lotado, né? E, obviamente, sem cumprir os 25% do que o Cássio estabeleceu. Então, atenção para a questão importante. Se o ministro parte da premissa de que a aglomeração, sem os cuidados, propaga o vírus, e se ele estabelece um critério para que isso não aconteça, que é impossível de ser verificado, e, portanto, impossível de coibir abuso, o seu despacho tem uma essência criminosa para a qual nem ele mesmo atentou. Entenderam o raciocínio? Porque é fundamental, então, não haver ocupação de mais de 25%. Mas quem verifica? Ninguém. Logo, a premissa que embasa a sua decisão não está sendo cumprida ad nutum, já no nascimento. Com a devida vênia, ministro. É uma decisão, o senhor não, a sua decisão, é uma decisão que tem uma essência criminosa, que concorre para a morte de pessoas. Mas agora eu quero entrar no mérito da decisão, que é o que os michês não fazem. Vamos lá. Esta associação que entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, não tem legitimidade, segundo o artigo 103 da Constituição, para apelar a esse tipo de recurso. Quem está dizendo isso, Reinaldo? Você? Pasme, Bob. Não, o Cássio. Querido Voglio Bene, na decisão dele, ele reconhece que a ANAJURE, que é a sigla, não tem legitimidade. Então, Bob, ele dá uma decisão favorável a alguém cuja legitimidade ele próprio nega, admite que não existe. Aliás, a própria Advocacia Geral da União, em que pese o André Mendonça, claro, ser favorável no mérito, reconheceu que a ANAJURE não tem legitimidade. Como é que você diz, não, o senhor não tem o direito de entrar com esta petição, mas eu estou concedendo aquilo que o senhor pede?
Só isso? Não, ele fez outra esquisitice. Ele reconheceu que o Supremo já tinha tomado decisão a respeito. Por 11-0, o Supremo decidiu que os estados e municípios têm competência concorrente, isto é, também eles podem estabelecer que setores podem funcionar ou não. Ele admitiu isso. E aí que saída ele achou, Bob, para responder a isso? Então vamos lá. Não tem legitimidade e esse Supremo já tomou uma decisão a respeito. Aí ele lembrou uma decisão da Suprema Corte Americana. E aí disse, como o direito americano tem influência no Brasil, então concedo a liminar. Nunca se viu nada parecido. Nunca se viu nada parecido. Se o voto dele, no caso da suspeição do Sérgio Moro, já foi estranho, que ele falou de direito de defesa para juiz cuja suspeição está sendo julgada, o que é de um exotismo espetacular, né? Inclusive discutir direito de defesa em matéria de habeas corpus, quando habeas corpus tem 2 agentes só. Tem a autoridade coatora e tem aquele que apresenta a representação. Acabou, não tem mais ninguém. Terei eu de ensinar isso ao ministro? Tem juristas me ouvindo agora, advogados, juízes. É uma piada aquilo. E agora ele apresenta outra piada. Então, atenção, essa liminar, ela é essencialmente ilegal. E eu estou falando isso no programa mais ouvido por advogados e juristas do país. Ela é essencialmente ilegal porque aquele que a concedeu reconhece a ilegitimidade de quem pediu. E porque contraria julgado do Supremo por 11-0. Né? O ministro Gilmar Mendes, a distribuição de processos está uma bagunça no Supremo. O ministro Gilmar Mendes também estava com uma DPF pedida pelo PSD contra decreto aqui do governo de São Paulo que determinou o fechamento dos templos, das igrejas. O Gilmar Mendes, obviamente, não atendeu ao pedido, portanto disse, vale o decreto de São Paulo, e escreveu, quer me parecer apenas uma postura negacionista, quem quer acabar com isso, uma ideologia que nega a pandemia que ora assola o país. O ministro lembra os números. O decreto do Dória não foi emitido no éter, mas sim no país que, contendo 3% da população mundial, concentra 33% das mortes diárias por Covid-19. A soma de mortos do país, em março, corresponde a de 69 países. E diz ele, o decreto do Estado de São Paulo, de maneira nenhuma, impede que os cidadãos respondam apenas à própria consciência em matéria religiosa. Por um acaso se está impondo alguma religião? Por um acaso? Obviamente não. Então, que se note, agora, com essa decisão do Gilmar Mendes, que ele pediu para que seja levada a plenário, ao pleno, o presidente Luiz Fux do Supremo já marcou para quarta-feira e, obviamente, se vai decidir junto essa questão do Gilmar e do Cássio. Agora, eu considero bastante vergonhosa esta liminar do Cássio e não encontrei nenhum jurista, nenhum advogado respeitáveis. Quando eu digo respeitáveis, é que tenha currículo para fazer uma avaliação como essa, que justifique aquela soma de aberrações que está ali. Então, não tenho dúvida de que isso vai cair.